Olá, tudo bom? Eu me chamo Betina, sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas em EAD do Polo de Canidé. Hoje, a nossa ACC, ela tem como tema Vou fazer o ENAD. E agora? Bom, ele solicitava que a gente fizesse a escolha de duas questões objetivas, né, onde uma fosse de formação específica e a outra fosse de formação geral, tá? Agora a gente vai para as questões que eu escolhi. Pronto, aqui a gente tem uma questão do ENAD 2007, tá? Eu escolhi a questão de número 2. Como a gente pode observar, temos aqui uma gravura, né, de uma criança caminhando pelo bosque, digamos assim, né, entre as árvores. Aonde em cima, na foto, tem o seguinte enunciado: você não quer contar essa história para seus filhos. Quer? Com a seguinte pergunta, na verdade, né? E logo abaixo a gente tem a questão em si. O alerta que a gravura acima pretende transmitir refere-se a uma situação que... Vamos às alternativas. Alternativa A. Atinge circunstancialmente os habitantes da área rural do país. Bom, essa atividade ela é uma atividade de fácil escolha, né? Ao ler, ao observar e ver a imagem, você já consegue eliminando as questões. Aqui na alternativa A, ele fala que atinge circunstancialmente os habitantes da área rural. E a gente sabe que a questão do meio ambiente, ele está globalizado ao mundo no geral, não somente aos habitantes da área rural, né? Então, a alternativa A a gente já elimina, logo de cara. Na alternativa B, fala o seguinte: atinge por sua gravidade, principalmente as crianças da área rural. São duas questões também que não é verdadeira. A B você também já pode eliminar, porque sim, trata-se de uma gravidade, né, o desmatamento, mas ela não vai atingir somente as crianças da área rural, né, como eu falei anteriormente. Na questão C, preocupa no presente, com graves consequências para o futuro. Essa sim é uma questão correta, uma afirmação correta, porque preocupa no presente e que sim terá grandes consequências, o desmatamento frenético, a questão do oxigênio na terra, né, o meio ambiente, o aquecimento global, tem toda essa questão. Então, a C é uma alternativa correta, porque ela preocupa tanto no presente como no futuro. Na alternativa D, fala o seguinte: preocupa no presente, sem possibilidade de consequências no futuro. Então, ela preocupa sim no presente, mas a questão de sem possibilidade de ter consequências no futuro, a gente sabe que isso não acontece, né? Tem sim consequências futuramente, né? Na questão E, preocupa por sua gravidade, especialmente aos que têm filhos. Preocupa sim a gravidade, mas não só para aqueles que têm filhos, né? Preocupa para o pai, para a mãe, para o filho, para o avô, para todas as pessoas que existem, né? Que sobrevivem na Terra. Então, também a alternativa eliminada a letra E. Tá certo? Ficando assim a alternativa C, a correta. Tá? Vamos para a resolução. Isso basicamente também já, como eu disse, ao ler a atividade você já consegue distinguir as certas das erradas. Pronto, aqui a gente tem o resultado da questão. O conteúdo foi avaliado uma compreensão de leitura. Ao ler você já diagnosticava, né, as questões certas e as erradas. Era um tipo de questão de escolha simples, tá? E a alternativa correta, como eu já disse, é a alternativa C, preocupa no presente, com graves consequências para o futuro. Aqui a gente tem a questão de número 2, né, que eu escolhi, que é a questão do ENAD do ano de 2011, a questão 11, no caso, que tem o seguinte enunciado:
uma das funções essenciais da divisão celular em eucariotos complexos é a de repor células que morrem. Nos seres humanos, bilhões de células morrem todos os dias, basicamente. A morte celular pode ocorrer por dois processos morfologicamente distintos, que é a necrose e a apoptose. Considerando que a distinção entre eles é de especial importância no diagnóstico de doenças, avalie as afirmações abaixo. Aqui a gente tem 4 opções, né? A opção 1 fala que na apoptose os restos celulares são fagocitados pelos macrófagos teciduais, né? Na opção 2, como processo ativos, tanto a apoptose quanto a necrose requerem reservas de ATP. Na alternativa 3, na necrose ocorre extravasamento de substâncias contidas nas células, o que resulta em um processo inflamatório. Na opção 4, tanto o mecanismo de necrose como o da apoptose envolve a degradação do DNA e das proteínas celulares. Bom, é correto apenas o que se afirma em. Bom, aqui eu escolhi uma questão de múltipla escolha, né? É onde você tem a opção de escolher mais de uma, que tem mais de uma correta, tá certo? E trata-se de biologia celular, certo? Tá certo? Todas as células do organismo multicelulares eles requerem sinais de permanecerem vivas, né? Na apoptose é marcado por umas sequências bem definidas de mudanças morfológicas, através da qual as células murcham, o citoesqueleto é destruído e o material genético ele é fragmentado e a membrana nuclear é degradada, né? Então, aqui a gente pode estar percebendo que na apoptose, os restos celulares são fagocitados pelos macrófagos teciduais, então ela é uma alternativa correta, né? E na 2, como processos ativos, tanto na apoptose quanto na necrose, requerem reservas de ATP. Essa é uma afirmação que não é verdadeira, certo? Já na terceira, fala o seguinte, que na necrose, ela ocorre extravasamento de substâncias contidas nas células, o que resulta em um processo inflamatório, né? Então, essa também é uma questão correta, a terceira, porque se há esse extravasamento da substância contida na célula, obviamente que vai ter essa inflamação do tecido na região, né? E na questão 4, tanto o mecanismo de necrose como de apoptose, elas envolvem a degradação. Não se trata de uma afirmação correta. Sendo assim, as corretas ficam alternativa 1 e alternativa 3. Tá? Vamos para a resolução. Pronto, aqui na resolução da nossa questão, o conteúdo avaliado foi de biologia celular, como eu havia falado. É uma escolha de múltipla escolha, né? Mais de uma questão. E a alternativa correta seria a C, onde a 1 e a 3 são as corretas. Tá certo? Muito obrigada, espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada a todos, espero que tenham entendido. Até breve!